de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cuidado a todos colocarem de pé, fazemos mais uma oração e damos início à reunião desta noite. Maravilhoso, eterno e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos reunidos mais uma vez em Tua presença e louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio a qual o Senhor nos tem dado na noite deste dia, de adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos aqui reunidos, ó Deus, para apresentar a Ti as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Recebe a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. Rogamos a Ti pela vida daqueles que aqui se encontram, também por aqueles que estão a caminho, que o Senhor o traga em paz, e aqueles que não poderão estar conosco por motivo de enfermidade, de trabalho, que o Senhor os guarde, os livre, por amor do Teu nome. Seja conosco, Pai querido, nós a Ti oramos, somos agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Nosso irmão Maestro Lira vai estar louvando a Deus com os cânticos congregacionais e nós com ele. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 156, 156. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. O bom pastor buscou-me, já longe no redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar os braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Redimiu-me bem distante do seu olhar no céu, e disse em voz amante: achei-me, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de te salvar. Assim
Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Graças a Deus. Convido a igreja para se colocar de pé, para que nós possamos abrir os irmãos, nós as Bíblias, e ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos estar lendo a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, ao verso de número 8. Todos acharam fazer amém? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, nós estaremos orando. Nossa irmã André pede oração pela nossa irmã Thalita. Nossa irmã Thalita está num processo de quimioterapia, irmãos, e é a primeira dose que ela toma, não está bem. Então, os irmãos, não só agora, mas sempre que lembrar, presente a nossa irmã. Todos nós temos o testemunho dela, irmãos? Um testemunho de uma pessoa fiel, de não ficar ausente aos cultos, mas permitiu Deus, assim, essa situação. Vamos estar orando para que Deus lhe dê força, lhe dê graça, e ela possa suportar, irmãos, e passar por este vale, nós ajudando ela em oração. Também nosso irmão Yuri pede oração pela irmã Helena e pelo irmão Alcides Mariotti, para que o Senhor venha lhes dar saúde. Amém, irmãos? São os pais do nosso irmão Sérgio Mariotti, estão de volta, pelo menos a irmã Helena. Parece que o nosso irmão Cido também está retornando essa semana, para que Deus possa
lhes dar saúde. Quanto mais irmãos e irmãs precisam de oração nesta noite? Em minha casa e agradecimento. Nós temos também, graças a Deus, que nos faz triunfar por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Moacir vai estar orando, também vai orar já pelos pedidos, pela oferta e pelo dízimo, para a manutenção da obra do Senhor. E logo após, nosso irmão Lira já estará louvando a Deus, e enquanto ele louva a Deus, louvaremos a Deus com as nossas contribuições. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pela irmã Beth também, irmãos. Está fazendo quimioterapia e a situação dela está muito difícil. Só Deus para ter misericórdia. Vamos apresentar uma causa do nosso irmão cooperador Cícero também, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor da glória. Meu Deus, o Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui, o que cada um de nós temos pedido também para o Senhor. É bem verdade que quando entramos, meu Deus, na Tua presença, precisamos agradecer ao Senhor por todo o benefício que o Senhor tem feito por cada um de nós. Meu Deus, mas também estamos aqui, Senhor, estamos carentes das orações, Senhor da glória, desses pedidos, meu Deus, que temos apresentado nas Tuas mãos. Que o Senhor possa alcançar, meu Deus, a cada nome, a cada vida que foi aqui apresentado, Senhor da glória, em nome de Jesus. Estende as Tuas mãos, cura, liberta, faz uma obra, Senhor da glória, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado. Meu Deus, também te pedimos, abençoa os dizimistas, ofertantes, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa aqueles também, meu Deus, que porventura, no dia de hoje, meu Deus, não tem assim como ofertar, mas que o Senhor possa, de uma maneira especial, abrir a porta, meu Deus, e suprir as necessidades dos Teus filhos e das Tuas filhas. Repreende o devorador, o migrador, o cortador, continua abrindo as janelas do céu, meu Deus, a favor de cada um também nessa noite. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 305, irmãos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Sempre vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus aqui. Todos os que são
Graças a Deus, meus amados irmãos e irmãs, por tudo que o Senhor Deus tem nos concedido, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus. E desta feita já temos adorado o seu nome, já temos orado e estaremos partindo para meditarmos uma palavra de ensino nesta noite. Temos lido aqui, irmãos, um texto conhecido da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 8, onde, na verdade, nós encontramos aqui algumas doutrinas, algumas doutrinas que estão inseridas dentro desses versículos que nós lemos, entre eles sobre a vinda do Senhor. Os discípulos ali, na verdade, aguardando e ansiosos para saber quando seria esse fato. Também, irmãos, encontramos aqui a doutrina da ressurreição de Cristo, pois aqui nesse texto Lucas, ele narra que Jesus deu prova infalível da sua ressurreição por um espaço de 40 dias estando com os seus discípulos. E encontramos também, irmãos, aqui a doutrina do batismo com Espírito Santo, onde o próprio Senhor Jesus, aqui no verso de número 5, ele diz, no versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem na promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nesse texto, irmãos, desses dois versículos, nós encontramos Jesus aqui falando da doutrina do batismo com Espírito Santo. Doutrina esta que é atual, irmãos, Os cessacionistas dizem que se cessou e acabou, não acreditam que haja o batismo com o Espírito Santo e nem os dons espirituais, como os 9 que estão inseridos no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Eles creem que isso aconteceu na época dos apóstolos e depois dos apóstolos cessou. Há alguns até que usam aquele texto aonde está inserido, que na verdade, quando Jesus ali falando, e a sua palavra no Novo Testamento, que a lei e os profetas duraram até João. Então eles acreditam que cessou, parou. Mas nós, irmãos, que somos pentecostais e crentes biblicistas, acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e também da manifestação dos dons espirituais. Então nós podemos ver, irmãos, que essa é uma promessa que Jesus falou, que também, irmãos, nós encontramos João Batista falando dela. Vamos dar uma lida, aqui é um estudo da palavra de Deus, Lucas capítulo 3 e verso de número 16, nós encontramos João Batista nos 3
evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, existe essa mesma expressão, cada um deles na sua personalidade, mas Lucas capítulo 13, versículo 16, nós encontramos a narrativa dizendo: respondeu João a todos, João aqui é o Batista, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de João Batista, irmãos, nós já vimos estas promessas, o próprio profeta Isaías falando, Deus por ele, dizendo que derramarei do meu Espírito sobre tua posteridade. Através do profeta Ezequiel, ele diz: derramarei do meu Espírito sobre todo o meu povo. E Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, ele ali utilizado por Deus, Deus disse: eis que derramarei nos últimos dias, depois Deus disse, né, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, falando do derramamento do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e irmãs, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ela é bíblica, ela não é algo que surgiu no século XX, quando surgiu o pentecostalismo, quando no século XX, quando ali na América do Norte, depois veio para o Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, e o Brasil se tornou um grande celeiro desta doutrina, alcançando o Brasil inteiro e outros países através dos missionários que saíram daqui e foram pregar a palavra de Deus. Então nós vemos que essa doutrina, irmãos, ela é verdadeira e que ela é atual e que se precisa, irmãos, colocar em prática. Por isso, num culto de ensino, nós vamos aqui pensar um pouco diante da palavra de Deus, o que as Escrituras dizem acerca do batismo com o Espírito Santo. Primeiro é importante definir, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, é a plenitude do Espírito Santo. Não existe mais poder do que o batismo com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito é o batismo com o Espírito Santo na vida de alguém. Então nós conhecemos pela palavra de Deus que é, na verdade, a plenitude do Espírito ou o revestimento de poder. Amém, irmãos? Isso nós encontramos em vários textos na Bíblia. Todo salvo, irmãos, ele tem o Espírito Santo. Todo salvo, toda pessoa que recebe a Jesus como seu Salvador, toda pessoa que declara-se que recebe a Jesus, que faz isso de verdade, de coração, naquele exato momento em que a pessoa recebe a Jesus, ele recebe, na verdade, a pessoa do Espírito Santo também, porque Deus, ele é único, mas ele é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que Jesus, no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 16, ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Ainda, irmãos, o apóstolo São Paulo, em suas epístolas, mas principalmente aos Coríntios, ele declara isso, dizendo: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós recebemos Ele como Senhor da nossa vida, passamos a ser filhos de Deus e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele é, na verdade, um revestimento. Imagine que, na verdade, alguém que está, por exemplo, eu estou aqui nessa noite com uma camisa por baixo desse terno, desse paletó. Então eu estou vestido por uma camisa e revestido por um terno.
está sobre mim um terno. É mais ou menos isso. Nós recebemos a veste de salvação, mas agora, para nós caminharmos na presença de Deus até a vinda do Senhor, se faz necessário o revestimento de poder, se faz necessário se cobrir mais para poder ter maior resistência, não é? Para poder estar coberto. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é a plenitude do Espírito Santo. Há na Bíblia várias recomendações para buscarmos o batismo com Espírito Santo. Vamos ver aqui, irmãos. Abra comigo aí em Lucas, no capítulo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Esta recomendação é de Jesus. Foi Jesus quem deu essa recomendação, aonde ele disse, 24 de Lucas, no Evangelho de São Lucas, versículo 49, Jesus disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ainda encontramos essa promessa no texto que nós lemos, irmãos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e versículo 5, encontramos escrito aí: porque na verdade, disse Jesus, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, essas duas recomendações aqui, elas são de Jesus. Ainda outra recomendação, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então encontramos, irmãos, essas recomendações pelo Senhor Jesus. Mas vamos ver ainda em Efésios, irmãos, carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, o que é que Paulo fala ali sobre a necessidade do revestimento? Versículo de número 10 e 11, veja o que Paulo diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui esse revestimento de poder, essa couraça do Espírito, na verdade o poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então nós encontramos aqui não só o que mas as recomendações bíblicas, dentre tantas outras que há, que nós devemos buscar o poder de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo. Qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo? A finalidade do batismo com o Espírito Santo, primeiro, é revestir-nos do poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Virtude, aqui no original, é dinamos, que na verdade poder. Poder. Então, primeiro, a finalidade do batismo com o Espírito Santo na vida do crente para que ele tenha poder. Não é um poder humano, não é um poder natural, não é um poder intelectual, é o poder de Deus sobre a vida do crente. Veja que Paulo, ele precisava desse poder, e quando ele pregava, ele se utilizava desse poder. Quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de persuasão humana, mas em demonstração de poder e do Espírito Santo. Então o poder, irmãos, é necessário na vida do crente. Por isso que Jesus, quando ele preparou ali os seus apóstolos, nós vamos encontrar no capítulo 10 de Mateus ou de Lucas, ali Jesus lhes dando poder. Passou uma noite inteira orando para depois separar os 12 apóstolos e lhes dar poder. E para que era aquele poder? Aos 70 anciões, ali os 70 discípulos, na verdade,
quando ele despede de 2 em 2, ele deu-lhes poder. E por que era aquele poder? Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então é importante, irmãos, porque nós estamos dentro de uma guerra. E numa guerra, irmãos, nós precisamos de armas poderosas. Não dá para ir para uma guerra com arma de brinquedo. Tem que ir com uma arma poderosa. Então, primeiro, a finalidade do batismo com o Espírito Santo é para que nós tenhamos poder, revestimento de poder sobre a nossa vida. Segundo, é para que o revestimento de poder é necessário na vida do obreiro, irmãos. O obreiro é para ele, na vida dele, um dos quesitos para se separar. Um obreiro, irmãos, é o batismo com o Espírito Santo. Precisa do batismo com o Espírito Santo para se pregar, porque como que eu posso pregar sobre o batismo com o Espírito Santo se eu não sou? E não só para de testificar do que eu recebi, mas também, irmãos, para a realização da obra de Deus. Veja o que diz aí em Atos, capítulo de número 6, irmãos. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos verificar aí, ainda estamos na parte da introdução do texto, capítulo 6, e no verso de número 1 ao 3, nós vamos encontrar aí a instituição dos diáconos. Mas o que eles tinham que ter? Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, para ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor missionário, precisa do poder do Espírito Santo, precisa ser batizado com o Espírito Santo. E por quê? Zacarias capítulo de número 4 e verso 6, da visão que ele teve, e não entendendo a visão, o anjo pergunta para ele se ele entendeu, ele diz que não. Então o anjo lhe responde dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o batismo com o Espírito Santo é importante para que o obreiro possa tê-lo na vida e com isso realizar a obra de Deus. Mas ele também é importante, é o revestimento de poder na vida do crente para combater as potestades malignas. Lucas capítulo 10, versículo 19, nós já citamos, mas vamos ler, irmãos, é importante, é um texto que faz parte do nosso assunto. Versículo 10, capítulo 10, versículo 19, Jesus disse assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, esse revestimento de poder, irmãos, é para também ter na vida para o combate contra as potestades malignas. A mesma carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 11 e 12, Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas que há neste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, é contra o mundo espiritual. Então, por isso, a igreja precisa ter o poder, o revestimento de poder, para poder combater. Nós não lutamos contra A ou B. O marido não luta contra a esposa não luta contra o marido. O pai não luta com os pais, não luta contra os filhos não lutam contra os pais. A guerra, meus irmãos, ela é espiritual. E para vencê-la, para vencer essa hostes da maldade, precisa ter o poder de Deus, precisa do revestimento de poder, irmãos, precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Continuando, também esse o batismo com o Espírito Santo, ele nos abre as portas para os dons espirituais. Vamos ver isso rapidamente.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu vou estar lendo aqui rapidamente, a partir do verso 1 ao verso 11. Paulo diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que por último, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o batismo com o Espírito Santo também nos abre as portas para os dons espirituais. Então, a finalidade do batismo com o Espírito Santo é para que tenhamos poder, é para que tenhamos capacitação de Deus para realizar a obra, é para o combate contra todas as potestades malignas. Também nos abre as portas para nós, na verdade, obtermos os dons espirituais. Ainda nesse pensamento, quem pode receber? Todo aquele que crer. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? É para todo que crê. Vamos ver isso, irmãos. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 16 e versículo de número 17. Veja o que Jesus falou. Foi Jesus quem disse isso. Marcos capítulo 16, versículo, vamos ver 16 e 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O falar aqui em novas línguas, irmãos, é o batismo com Espírito Santo. Não é o inglês, não é o português, não é o francês, não é o aramaico, não é o hebreu, é falar a língua do Espírito. Amém, irmãos? Então é para todo aquele que crê. Segundo, com a vida no altar. Quem pode receber? Quem crê. Mas crer de qualquer maneira? Crer, na verdade, com a vida dominada pelo pecado, pela carnalidade? Não. Com uma vida no altar. Vamos dar uma lida numa figura disso? Abra comigo aí, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Vamos ler a partir aí do capítulo 18, versículo de número 30 ao 38. Eu vou estar lendo. Eu vou ler do 30, 31 e 38, e nós vamos estar lendo. Bem, para ganharmos tempo. 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 38. Então, vamos lá no versículo de número 37. 37, isso. Responde-me, Senhor. 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava
no rego. Isso na verdade, um tipo de, na verdade, uma figura que nós podemos se utilizar, irmãos, para essa aplicação. Tem que reparar no altar. E o que é o altar? A minha vida é a tua vida. Levítico capítulo 6, versículo 13, nós encontramos Deus falando para Moisés: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar, ele tinha ali um modelo de Deus, era rústico, feito de pedra, não era um altar moderno, mas era um altar que Deus se manifestava. E o povo tinha que pôr lenha, e o sacerdote, e o fogo, ele, na verdade, ficava ali continuamente. Pela manhã o sacerdote tirava a cinza, colocava mais lenha, e o fogo ia ardendo continuamente sobre aquele altar. Esse altar agora, na época de Elias, ele foi corrompido, e servia tanto para Baal, Astarote, como para Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus então diz: para voltar a receber a glória de Deus, precisa reparar o altar. E após eles repararem o altar, Elias fez uma oração rápida, e o fogo desceu, consumiu a lenha, o holocausto, as pedras, o pó, lambeu a água, e todo o povo, vendo aquilo, glorificou e disse: só o Senhor é Deus. Então, na verdade, irmãos, quem pode receber? Quem crê, mas precisa reparar o altar, precisa colocar lenha, precisa ter uma vida de comunhão com Deus, precisa ajustar. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu quero voltar a pôr chama no teu altar, eu quero fazer o teu altar arder em chama, mas vai colocando ele ali em ordem, porque pode ser que até o término dessa reunião você saia daqui cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Então, quem pode receber? Depois, como receber o revestimento de poder? Se todos podem, se eu reparo o meu altar, como que eu posso receber? De que maneira? Existe alguma regra? Existe algum método? Existe algo que vamos dizer, uma regra única? Não, irmãos, não. Nós vamos ver pela palavra de Deus como podemos receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, recebemos ele pela fé. É pela fé que nós recebemos. Lemos já Marcos capítulo 16, versículo 17, onde Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, é um ato de fé. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele é dado e nós recebemos ele através da fé. E fé no quê? Na palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu não era ainda batizado com o Espírito Santo, e a minha oração, irmãos, ela se baseava em cima de Marcos capítulo 16, versículo 17. E eu dizia: Senhor, eu já vi o Senhor expulsar demônio, eu já tive a autoridade do Senhor no teu nome de expulsar demônio, eu quero falar em outras línguas também. E eu pedia com fé, eu fui pedindo, e à medida que eu ia ouvindo sobre o batismo com o Espírito Santo, ia gerando fé em meu coração, e foi pela fé que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É a mesma fé que eu recebo Jesus, é a mesma fé que eu creio na verdade e na eternidade. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É pela fé, irmãos, que nós somos batizados com o Espírito Santo. É pela fé, irmãos, que aqueles quase 120 irmãos estavam reunidos ali no cenáculo, crendo naquela promessa de Lucas 24, 49, quando Jesus diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. E eles ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, 7, 8, 9, e no 10º dia, de repente, veio do céu um som veemente impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo,
que foi pousando, e à medida que pousava sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. Então nós recebemos pela fé, é pela fé, meu irmão. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Eu quero acreditar que à medida que eu estou falando aqui nessa noite, Deus está movendo uma fé no teu coração. Eu quero acreditar que Deus nesta noite, Ele está acrescentando a fé no coração de alguém. Quem sabe você então dizendo, eu não mereço, eu não sou digno, na verdade eu acho que isso não é para mim não. É para você sim, meu irmão, é para você sim, minha irmã. E é por isso que Deus te trouxe aqui, para acrescentar fé no teu coração e dizer, busca mais um pouco, pede um pouco mais, invoca um pouco mais, porque breve a bênção chegará sobre a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, primeiro, recebe-se pela fé. Segundo, é buscando em oração. Amém, irmãos? Perseverando em oração. Lucas capítulo 11, verso 9. Vamos ver aí. Lucas capítulo 11 e verso de número 9. Vamos ver o que diz aí a palavra do eterno Deus. Lucas capítulo 11, versículo de número 9, nós vamos encontrar aí isto sobre a oração. Verso 9, diz assim a palavra de Deus: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Pedi, disse Jesus, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração, irmãos, ela é importante por conta disso. Nós vamos orando, nós vamos buscando, vamos batendo na porta, uma hora a porta se abre, irmãos. Aqui Jesus está falando da parábola do amigo importuno, e ele disse que aquele camarada insistiu, e ele foi atendido, e nós devemos aprender também, irmãos, a insistir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e verso 2: e não vos conformeis. Eu não quero falar da parte B, só quero falar da parte A. Não se conformar, irmãos. O que é não se conformar? É não tomar a forma, não é? O que é não tomar forma? É a forma de que quando Jesus quiser me batize. Não, eu já pedi, não aconteceu. Não, é não se conformar. É todo dia, é toda hora, é todo instante, em toda oração, vir à presença de Deus e pedir o batismo com o Espírito Santo. Pedir, irmãos, insistir, é buscar, irmãos, não, na verdade, desistir daquilo que nós queremos. Eu me lembro de que quando Jacó encontrou ali com o anjo no vale de Jabó, e ele estava indo encontrar com seu irmão, passou sua esposa, seus filhos, servos, seus animais, eles foram indo à frente, mas Jacó ficou ali no vale, e de repente ele se encontra com o anjo do Senhor, e quando ele encontra com o anjo do Senhor, diz a Bíblia que ele pelejava com o anjo, e a alva já vinha vindo, e o anjo dizia para ele: deixa-me ir, porque a alva já vem, e ele dizia: eu não te deixarei, enquanto tu não me abençoares. Jacó não se conformava simplesmente em ter tocado no anjo, Jacó não se conformava simplesmente de ter o nome mudado, ele queria a bênção do anjo, e ali era uma forma teofânica, era o próprio Deus que estava ali pelejando, na verdade, com Jacó, e Jacó lutou com o anjo. Jacó, na verdade, ele prevaleceu. E por que ele prevaleceu? Porque enquanto ele não foi abençoado, ele não deixou, ele persistiu, ele perseverou, ele lutou em oração, ele ficou ali: não, eu só te largo quando você me abençoar. Meu irmão, minha irmã, o batismo com o Espírito Santo não é diferente, irmão. Tem que buscar, irmão, tem que insistir, não pode se conformar. Pediu hoje, não aconteceu, pegue amanhã, não aconteceu, pegue depois. Vai chegar, irmão, a porta vai abrir, a glória de Deus vai acontecer, o céu vai se abrir, meus irmãos. É interessante, irmãos, que quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, diz que tendo sido batizado, saindo das águas, orou, e orando o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu
Deus sobre ele. Quando você orar, meu irmão, quando nós orarmos, meu irmão, tenha certeza que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre a igreja. Meu irmão, minha irmã, é na oração, irmão, é pedindo, é implorando, é buscando, é pedindo ao Senhor. Foi por isso que ele disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. É clamando, é buscando, é insistindo. Não pode desistir, meu irmão. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você até parou de clamar, você tem pedido outras coisas, mas o Espírito Santo, ele quer te encher, ele quer te tornar um crente cheio do Espírito Santo, ele quer envolver a tua vida, ele quer te dar essa experiência gloriosa. Meu amado irmão, minha amada irmã, alguém que é batizado com o Espírito Santo, nunca mais ele será a mesma pessoa, irmãos. Quando nós olhamos ali, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, houve um divisor de água, uma mudança significativa na vida daqueles homens que eram incautos, iletrados, que tinham medo dos judeus, mas agora revestidos de poder, eles saem pregando, anunciando, ganhando alma, expulsando demônio, pregando a palavra com ousadia, tendo ousadia, sofrendo pelo Evangelho, porque o poder do Espírito Santo estava sobre a vida deles. E eu quero te dizer, meu irmão, que a hora que você experimentar o batismo com o Espírito Santo, pode escrever: tua vida nunca mais será a mesma. A glória de Deus te invadirá, mudará o teu ser, a timidez sairá, a tristeza sairá, o medo sairá, a ousadia chegará e o poder de Deus tomará posse da tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então receber como? Pela oração, buscando em oração. Receber como? Pela pregação da palavra. Vamos ver Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo de número 11. Nós vamos ver como receber o batismo com o Espírito Santo. Podemos receber pela fé, podemos receber em meio à oração, podemos receber ao ouvir a palavra de Deus. Olha aí, Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro está ali na casa de Cornélio, irmãos. Cornélio era um homem, na verdade, romano, não era judeu, era um gentio, mas era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que ele estava jejuando e orando, e o anjo apareceu para ele e disse: olha, manda alguém lá na casa de Pedro, lá na casa de Simão, o curtidor, e chegando lá, manda procurar Pedro, e manda trazê-lo, e ele te fará saber tudo acerca da salvação. Pedro estava lá, e de repente, na hora do jejum e da oração, ele foi arrebatado no espírito, e teve uma visão, e ele via descer do céu ali, na verdade,